Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz para você. Eu sou o Padre Kenny e eu tenho uma palavra de bênção para a sua vida nessa sexta-feira, dia 14 de agosto, um dia muito especial para mim, um dia de um santo de devoção que eu tenho, São Maximiliano Maria Kolbe. São Maximiliano Maria Kolbe viveu no século passado e ele viveu num campo de concentração, morreu em um campo de concentração. Ele era um frade conventual da ordem dos frades menores conventuais e ele deu a sua vida para que um pai de família, um homem, pudesse ser salvo, e ele morreu no lugar desse homem após passar tempos e tempos sendo torturado. Ficou preso mais de 10 dias numa salinha micro e ainda assim não morreu, mesmo sem água, sem comida, e teve que ser assassinado pelos nazistas no campo de Auschwitz, no campo de concentração, com uma injeção letal, já extremamente magro, mas é um homem que dá um testemunho muito forte para a nossa vida. Hoje nós temos o Evangelho de Mateus, no capítulo 19, no versículo 3 ao 12, que nos fala assim: Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: É permitido ao homem despedir sua esposa por algum motivo? Jesus respondeu: Nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: Então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim o fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, essa palavra é muito difícil, diz os discípulos. Quem pode aguentar um trem desse, Jesus? Se a situação do homem é assim, é melhor não se casar, dizem os discípulos. Mas aqui Jesus apresenta pra gente 3 tipos de pessoas. Aqueles que por algum motivo, talvez eunucos e afins, não podem se casar, são incapazes desde que nasceram. Outros, incapazes de casar por causa do reino dos céus, que é a dedicação que padres e bispos fazem à vida de celibato. Mas Jesus coloca aqui uma categoria terceira que me chama muito a atenção. Outros, porque os homens assim os fizeram. Meus irmãos, algumas vezes nós fazemos mal aos nossos filhos, porque nós os tornamos incapazes de verdadeiramente amar. Quando nós damos um testemunho de um casamento fértil, um casamento que é fecundo, e quando eu falo de fecundo, não é que tem filhos aos montes, mas é de que dá frutos aos montes. Quando nós fazemos um ensinamento, nós temos uma vida em que os nossos filhos vão olhando para nós e vendo um testemunho de entrega, de amor que verdadeiramente se doa ao outro. Nós vamos formando homens e mulheres que são aptos, capazes para se casar. O grande problema é que muitas das vezes nos nossos tempos, aqueles que são os nossos filhos e que olham para nós como espelho do casamento não veem ali um testemunho de doação, de amor, de entrega, um testemunho de que nós estamos renunciando a nós mesmos para amar o Cristo, que é o meu cônjuge, que é a minha mulher, que é o meu marido. E é propriamente assim, meus irmãos, que nós vamos deturpando a sociedade. Muitas vezes nós achamos que governo faz algum mal para a família, mas o maior mal que pode atingir a nossa família não vem de fora, de influências de professores ou de governos ou de sei lá do que, mas a maior má influência que podemos ter na nossa casa vem propriamente de nós. Por isso hoje eu convido você a pensar um pouquinho se a sua vida matrimonial tem dado verdadeiramente um testemunho para os seus filhos de que vale a pena se doar, vale a pena você enxergar no outro, enxergar naquele que está ao seu lado, convivendo contigo, doando a vida contigo, criando filhos contigo, se verdadeiramente o seu filho olhando para o seu testemunho, se ele vai se inspirar
a seguir o mesmo exemplo ou se ele vai desanimar, porque não tem como, não dá certo, não é possível, esse negócio de casar é pro passado, não é pro futuro, não é para agora, hoje em dia os tempos mudaram. Tantas coisas que nós ouvimos por aí, que nós possamos pedir ao Senhor essa graça de vivermos a palavra dele, doando a nossa vida. Afinal de contas, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. E, meus irmãos, matrimônio é sobre darmos a vida e dar a vida para sempre. O Senhor nos deu uma escola neste mundo, a escola que nós temos para entrar no reino dos céus, se nós não somos padre, é a nossa família. O lugar que o Senhor nos chama para amar como Ele nos amou, é em primeiro lugar na nossa casa. E se nós não conseguirmos fazer isso, nós jamais poderemos dar um testemunho de fé e fazer com que os nossos filhos sejam aptos para poderem também eles abraçar o matrimônio. Que Deus te abençoe e dê o céu.